Ela tem um poder especial. Ela declarou a independência e criou uma carreira de sucesso. Brilha sozinha por todo o reino da internet. Ela é força, é foco, é músculo. Hoje no Prato Cheio, a gente vai te ensinar tudo sobre proteínas. Quais são as melhores proteínas? Qual a quantidade certa e quando consumir? Tudo o que você precisa para conseguir proteínas de alto valor biológico que façam render o seu treino. Quer barriga de tanquinho? Seu lugar é aqui. Se você tá achando que chegou no canal errado, errou de novo. Aqui é mesmo o Prato Cheio. E o episódio de hoje é sobre proteínas, sim. Mas não nesse território maromba dos sonhos dourados, não. Top 5 alimentos ricos em proteínas. Quanto eu ingiro de proteína? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a absorção das proteínas. O que acontece se não bater a quantidade de proteína por dia? Quanto de proteína devo comer por refeição? A gente vai investigar a história da transformação de um simples nutriente em um grande agente político e econômico. No conto dos 3 porquinhos, a proteína é o prático, chato pra porra. Aquele porquinho que fica dando lição de moral no Heitor e no Cícero, os outros 2. Que se acha o espertão, maioral, e que acha que os outros são preguiçosos e dependem dele. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon, meu filho eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. Proteína tem a ver com filé mignon, sim. Se você esqueceu o que é uma proteína, normal. Ela é um dos 3 macronutrientes junto com carboidratos e as gorduras. Mas a proteína é diferente dos outros 2, porque os 2 viveram e ainda vivem uma crise grave de imagem. Cortar o carbo para dar aquela secada. A dica aqui é para você perder gordura mais rápido do que o normal. De um lado, tem uma turma que diz que as gorduras são as responsáveis por transformar as doenças crônicas num problema grave de saúde pública. De outro, a turma que manda os carboidratos para o gabinete do ódio. E a proteína tá lá, de boa, intacta. Mas faz mais de um século que ela nutre a imagem de uma força especial. A proteína passou ilesa pelo vai e vem das recomendações alimentares e das dietas da moda. Na Santíssima Trindade dos alimentos, ela é o Espírito Santo. No mundo fitness, uma espécie de elixir para quem quer ser marombado ou apenas aumentar a massa muscular. No mundo das dietas, a chave para garantir a saciedade e ter sucesso na perda de peso. Para quem tem filhos, é um nutriente essencial para uma vida escolar bem-sucedida e um crescimento saudável das crianças. Na discussão sobre o futuro, a proteína feita em laboratório é a tábua da salvação para lidar com décadas de colapso climático. Eu sou Amanda Flora e te acompanho hoje e na próxima semana nessa viagem pela fantástica fábrica de proteínas. Antes de continuar no episódio, eu quero lembrar que o seu apoio é muito importante para que a gente consiga fazer investigações aprofundadas e de alta qualidade. Você pode entrar no Sementeira, nosso programa de membros, e ter acesso a descontos exclusivos em livros e produtos da lojinha do Joio. É só entrar no nosso site, lá no alto, e clicar no botão Contribua. Meu corpo não é infalível, mas eu tenho um objetivo. Eu corro contra mim, contra o relógio, contra aquilo que chamam de limite. Mas meu limite é só meu. É diferente do seu. Ele nasce com um sinal. Chegou o Amino Vital Gold, um produto evoluído. O único com 9 aminoácidos essenciais. A gente criou esse anúncio a partir de um folheto distribuído pela Ginomoto a profissionais de saúde. Era um folheto que estava guardado desde 2017, esperando a hora de brilhar. Num outro material, a Ginomoto enfatiza que 20% do nosso corpo são proteínas, o que é a deixa para dizer que precisamos de produtos muito especiais para dar conta. Vamos dar uma refrescada na memória? Proteínas são uma combinação de aminoácidos. E os aminoácidos são uma classe de moléculas que apresentam uma estrutura em comum.
Os aminoácidos é que são usados pelo nosso corpo graças à digestão e dão origem a vários processos que, de fato, são centrais para todas as nossas atividades enquanto animais. Deu para pegar até aqui? Então vamos em frente. Existem aminoácidos essenciais e não essenciais. Os não essenciais são produzidos pelo nosso corpo. Os essenciais precisam ser obtidos pela alimentação. E é em torno deles que começa todo o bafafá. Eu me interessei por esse tema porque muito se falava nos congressos que eu estava indo sobre como é ruim o consumo de carne. A Mariana House Ueta é doutora em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas. O doutorado dela foi sobre preocupações a respeito do consumo e impacto ambiental da carne no Brasil e na China. O consumo de carne tem que ser combatido, olha o meio ambiente. E como uma pesquisadora brasileira, eu era muito perguntada por isso. Por que o Brasil come tanta carne? Olha a China. E aí eu ficava assim, mas peraí, vamos entender isso um pouco melhor, né? Quando a gente quebra as proteínas, encontra os aminoácidos. Quando a gente compõe as proteínas, é inevitável falar em carne. As proteínas podem ser encontradas em vários alimentos de origem vegetal. Mas ao longo do tempo, se criou uma aura de que a melhor proteína vem da carne, e particularmente da carne de boi. Ao longo do episódio, a gente vai explicitar quando está falando de proteína em geral e quando está falando de carne em particular. O doutorado da Mariana nasceu de uma inquietação. Ela é uma brasileira que ficou incomodada com a tentativa de culpar os países do Sul pelos problemas causados pela pecuária. Por que o Brasil e a China estão sendo culpados agora, vilão do consumo da carne, sendo que países como os Estados Unidos consomem muito mais carne per capita, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa meio que desempacotar quando a gente fala sobre esse tema é essa questão malthusiana, né, de a população do mundo vai crescer muito e a gente vai precisar de muita proteína e a gente tem esse problema de produção de proteína porque o mundo vai crescer muito. É verdade, Mariana. É a primeira coisa. Mas como é uma coisa muito complexa, a gente vai conversando a respeito ao longo do episódio, pode ser? Quando a gente menos espera, o Thomas Malthus aparece. Ele foi um economista do século XVIII e XIX que postulou a teoria de que o mundo não tinha como dar conta do crescimento populacional projetado. Isso causaria fome e miséria. Então era melhor controlar esse aumento da população do jeito que fosse possível, inclusive violentamente, se precisasse. A ideia de que vai faltar proteína para dar conta da humanidade é um elemento que se renova e se transforma com o tempo. A repórter Mariana Costa, que fez a pesquisa e divide o roteiro desse episódio, conta como essa crença tornou-se uma espécie de verdade absoluta nas discussões sobre o futuro dos sistemas alimentares. Em outubro de 2023, eu escrevi uma reportagem aqui para o Joio sobre carne cultivada. A gente tentou entender o estado da arte, por assim dizer, dessa que é considerada uma grande aposta para o futuro dos sistemas alimentares. E eu me deparei com um argumento de que vai faltar proteína para alimentar a população mundial. Esse argumento ele é reproduzido em muitos lugares. E como é de praxe na reportagem, eu fui atrás de saber qual era o fundamento, no que ele se baseia. Bom, os dados de produção de proteína, eles são relativamente fáceis de encontrar, assim como projeções futuras bastante confiáveis. Então, eu fui atrás de saber qual era o padrão de consumo utilizado para chegar nessa conclusão. E qual é o consumo mínimo recomendável do ponto de vista da saúde? Foi aí que eu cheguei no padrão definido pela OMS e pela FAO. E aí eu vi que a gente está consumindo proteína demais. Na verdade, esse consumo ele é extremamente desigual entre regiões do mundo, entre países, ou mesmo dentro de uma mesma população, como a gente está cansado de saber morando aqui no Brasil. Buscar essa informação na fonte original não foi tão simples. E nesse caminho, eu acabei me dando conta de que esses padrões mudaram várias vezes, Tudo isso trouxe uma reflexão e uma pergunta que me perseguiu durante alguns meses. Estamos vivendo uma obsessão pelas proteínas? E aí, na busca por essa resposta, a gente se deparou com uma história recheada de colonialismo e de conflito de interesse, como vocês vão ouvir aí ao longo desse episódio.
Então vamos lá para a origem. A origem é confusa. Os artigos que a gente consultou atribuem a palavra proteína a um químico chamado Johannes Jacob Berzelius. Em uma carta, ele explica que a proteína seria uma expressão derivada do grego, com uma série de significados. A melhor qualidade, supremacia, primeiro prêmio, ou simplesmente primeiro. Isso teria sido em 1838. Embora a explicação seja imprecisa, todas as palavras orbitam em torno de uma mesma ideia de superioridade, de supremacia. Com você mesmo que a gente precisava falar, então, professor. A Mariana Costa conversou também com o Jaime Farfan, que é professor da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. O Jaime é biólogo de formação e dedicou toda a sua carreira aos estudos sobre proteínas, nutrição e saúde. Embora esteja aposentado, continua dando aulas como professor colaborador. Começando do começo, hoje, o primeiro passo da minha pesquisa foi ir atrás da recomendação atual de consumo mínimo de proteína para uma alimentação e nutrição saudável. E aí eu comecei a ver que esse parâmetro ele já mudou várias vezes, né, ao longo dos anos. Aí eu queria que o senhor explicasse qual é o parâmetro atual mais seguro. Bem, é um tema, uma pergunta simples, mas na realidade é bastante complexa e teria uma diversidade de respostas, né? Pois é, professor, parece simples, mas não é. Desde os primeiros registros do termo proteína, ainda no século XIX, essas recomendações variaram bastante. Foram mudando conforme o conhecimento avançava e a nutrição se afirmava enquanto ciência. El extracto de carne, llamado corned beef, es un proceso en donde la carne de ternera es tratada primero en salmuera, que es agua y sal, y después servida en vinagre a fuego lento, logrando reducir 32 kilos de carne a un solo kilo sin destruir sus proteínas. Por volta de 1840, foram publicados artigos científicos registrando a descoberta do extrato de carne. A possibilidade de fazer carne enlatada, que podia rodar o mundo, foi central na criação do primeiro sistema alimentar globalizado. Ou seja, do primeiro momento em que se propôs que o local de produção do alimento já não era mais tão relevante. A principal defensora dessa ideia foi a Inglaterra, e um cientista alemão que se tornaria também um empresário. A exportação de carnes representou uma página importante da explosão econômica dos Estados Unidos. Então já tem uma primeira camada de interesses na transformação da proteína em um supernutriente e da carne um sinônimo de proteína. Esta carne enlatada hacía furor en las últimas décadas del siglo XIX. Bom, aqui a gente vai numa história que já apareceu no Prato Cheio. O cientista alemão Justus von Liebig foi um personagem central na transformação das proteínas em um supernutriente. Mas ele também era empresário. Um empresário que exagerou a importância da proteína. Reparou que esse vídeo que apareceu agora há pouco está narrado em espanhol? Ele conta a história de Fray Bentos, a fábrica que Liebig criou no Uruguai, com financiamento inglês, para produzir o seu extrato de carne e carne enlatada. Era uma mistura de frigorífico e complexo industrial, na época considerado o que havia de mais avançado. No auge, chegou a exportar 16 milhões de latas de carne e a empregar mais de 4 mil pessoas. A importância foi tão grande que a cidade acabou recebendo o mesmo nome. Hoje, Fray Bentos é uma cidadezinha pacata, com 23 mil habitantes. Da fábrica restaram apenas ruínas, consideradas patrimônio mundial pela Unesco. E foi lá no final do século XIX que os interesses pela proteína chegam à ciência da nutrição, que estava dando seus primeiros passos. Alguns pesquisadores começam a observar o consumo de carne de algumas populações ao redor do mundo, particularmente da carne bovina. E é aqui que a gente precisa te pedir para lembrar do episódio passado, sobre a ideologia do progresso. Lembra o que estava rolando nessa época? Toda uma tentativa de levar para a esfera social a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin. Olhando para os dados, alguns pesquisadores tiraram da cabeça uma correlação entre força geopolítica e consumo de carne. Os Estados Unidos estavam prosperando porque comiam muita carne. E a Alemanha também. Deixa eu abrir aspas para um artigo e eu já te peço desculpas por ter que ler isso. Abre aspas. Os afeminados comedores de arroz da Índia e da China cederam repetidas vezes à coragem moral superior
de um número infinitamente menor de ingleses comedores de carne. Fecha aspas. Foi com base nesse tipo de ideia que o imperador do Japão criou um plano nacional para obrigar o consumo de carne bovina. Ou seja, a primeira onda da proteína foi uma bolha de supremacismo e colonialismo desconectada da realidade, mas coberta por um verniz científico. E a partir daí foram inventados parâmetros de consumo diário que tomavam como referência os países com uma alta ingestão de carne. Depois de muito estudo e muita peneirada de resultados e observações, ter uma ideia geral de que quanto uma pessoa, digamos, comum, precisaria de consumir em termos de proteínas por dia. Esses dados têm tendido a mudar, mas continuam se mantendo ao longo da mesma linha de pensamento, que é em torno de 0,6 a 0,8 gramas de proteína total por dia. Ou seja, para um adulto de 80 quilos, em torno de 60 gramas por dia. De proteína e não de carne. No segundo bloco, a gente discute mais sobre esses parâmetros. Oi, aqui é a Luísa e eu vim te convidar a conhecer uma novidade que a gente acabou de lançar, o nosso canal no WhatsApp. Por lá você terá acesso às nossas reportagens da semana, episódios do Prato Cheio e todos os outros lançamentos. Acesse o joiotrigo.com.br/WhatsApp que a gente te conta como. Enquanto a fábrica inglesa, idealizada por Liebig, ofereceu a estrutura para expandir o consumo de carne em todo o mundo, a descoberta de uma nova doença criou a base científica para disseminar a ideia de que a falta de proteína era um problema grave global. E aí vem o nome de uma doença popular em alguns países da África que se chama de Kwashiorkor. Em 1933, uma médica do Serviço Colonial Britânico publicou um artigo sobre o trabalho dela na Costa do Ouro, na África, a região hoje onde fica Gana. Essa médica, Cicely Williams, descreveu uma doença comum em crianças que causava edemas, cansaço, diarreia, palidez e problemas de pele. Essa doença afetava tipicamente crianças depois do desmame, especialmente aquelas que pulavam do leite materno para uma dieta à base de milho. A impressão dela, e olha só, eu tô falando em impressão mesmo e não em certeza, era de que o Kwashiorkor poderia ser tratado com óleo de fígado de bacalhau e leite. Particularmente um leite especial, um leite que a gente adora, o leite moça. Enquanto isso, na Europa, se formava uma comissão técnica com os médicos da Áustria, Grã-Bretanha, França, Itália, países escandinavos, Estados Unidos e União Soviética. Eu li o nome de todos os países para não deixar dúvidas de uma coisa. Desde o início, o tema foi pautado e definido por países do norte global. Os médicos deveriam responder a perguntas que hoje parecem bem elementares, mas eram um desafio à época. Uma das conclusões foi de que o consumo de proteínas deveria ficar em 1 grama por quilo de peso por dia. Uma conclusão que não tinha base científica. O passo seguinte na história das proteínas foi a criação da FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Isso aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1949, a FAO listou o Kwashiorkor como um tópico de preocupação. Nos anos seguintes, estudos feitos com populações tidas como exóticas chegaram a resultados parecidos. Isso foi criando uma impressão de que essa doença era algo disseminado, e sempre entre populações com um alto consumo de raízes e um baixo consumo de proteína animal. Em 1955, a seção de nutrição da Organização Mundial da Saúde chegou a uma conclusão bombástica. O Kwashiorkor é, sem dúvida, o mais importante problema nutricional de saúde pública de nossos tempos. Era o miolo, era o eixo central da desnutrição no mundo, quando isso não é verdade. Não? Então, as proteínas ganharam um halo de dignidade celestial, uma coisa assim, não? De que era o segredo para acabar com a subnutrição no mundo. A pediatra Cicely Williams passaria o resto de sua vida tentando desfazer o equívoco.
Mas o estrago já estava feito e anos depois ganharia o nome de o grande fiasco da proteína. Este episódio teve uma implicação profunda para discussões sobre a produção de alimento no mundo. Desse ponto de vista, a fome não seria uma questão social, mas uma questão científica que pode ser resolvida por um simples manejo tecnológico. E é aqui que o mito da proteína encontra, de novo, um interesse geopolítico. Mi mamá dice que necesito más proteínas. No se diga más. Toma Incaparina todos los días. Busca también Incaparina lista para tomar. Essa é uma propaganda de 2024 da Incaparina, um produto que ainda hoje é fabricado no Panamá. Nos anos 50, a ideia de que o kwashiorkor era um problema generalizado virou pretexto para a fabricação de misturas proteicas que deveriam ser administradas com urgência. Havia pouca evidência científica de que essas misturas funcionassem, mas elas eram uma ótima oportunidade comercial para produtos à base de milho, soja e leite. E quem é que liderava a produção de tudo isso mesmo? Pois é, as proteínas empacotaram mais um sonho imperialista. A essa altura, a Revolução Verde estava criando as raízes que dariam frutos ao longo das décadas seguintes. Os Estados Unidos disseminaram programas de cooperação para que vários países buscassem criar latifúndios produtivos e especializados em grãos. Olhando para a história, na realidade, a gente devia começar dizendo que um grupo de cientistas do MIT, do Instituto de Massachusetts de Tecnologia, na década de 60, começaram a pensar em como quantificar não só o consumo de proteínas, sino também a qualidade da proteína. Beleza, agora já dá para chegar ao auge do grande fiasco das proteínas. Abre aspas para um texto publicado em 1974 na revista Lancet por Donald McLaren, da Universidade Americana em Beirute, no Líbano. Ele alertou que vinha há anos dizendo que essas misturas prontas são ineficientes e que só quem sai ganhando com isso são os interesses econômicos dos Estados Unidos. Eu vou ler um trecho. Nós ainda não sabemos, por exemplo, se muitos de nós estamos, na verdade, comendo níveis de proteínas perigosamente altos. Os especialistas agora falam em um nível seguro de ingestão, mas não foram capazes de estabelecer o limite superior. A ingestão diária recomendada foi sendo gradativamente reduzida nos anos recentes, de maneira que está próxima ao que era há 70 anos. Então, aquele grupo se formou com o nome de Protein and Amino Acid Requirements for Human Nutrition. Não? Eu fiz parte do grupo em 2 reuniões. Desde a criação da FAO, a cada 8, 10 anos, os especialistas se reúnem para definir esses parâmetros nutricionais. A gente leu vários relatórios para tentar entender como se dá esse processo. Os parâmetros em relação à proteína mudaram muito ao longo dos anos. E é importante dizer que até o fim dos anos 70, essa definição se deu sem que existissem estudos de boa qualidade sobre o consumo de proteínas em países do Sul. A gente está falando só de 50 anos atrás. O professor Jaime Farfan contou algumas histórias que dão a dimensão da dificuldade de criar um parâmetro global para algo tão diverso. Também nos anos 70, ele e um colega fizeram uma pesquisa que comparava o efeito de uma dieta com proteína da clara do ovo com uma dieta feita com os aminoácidos isolados que compõem a proteína da clara do ovo. E essa dieta foi administrada a ratos. E o efeito foi muito diferente. Esse estudo mostrou que algo se perdia quando se isolava os aminoácidos do contexto em que eles eram ingeridos. A idade, a genética, a forma de consumo, a combinação dos ingredientes, a origem dos alimentos, o tipo de proteína, tudo isso influencia. Então, como traçar uma régua que valha para todo mundo? Quando nós fazemos um processo de ingestão muito grande de comida, de calorias, nós estamos sometendo o intestino a uma velocidade que ele não comporta. Ele não tem essa capacidade de processar. Então, a quantidade de subprodutos mal digeridos e em grande quantidade que vai para a microbiota intestinal vai alterar a dieta da microbiota. Entende?
E isso pode ser gravíssimo. Em resumo, comer mais proteínas do que o necessário não é apenas ineficaz, como pode fazer mal ao nosso organismo, prejudicando o bom funcionamento do que hoje conhecemos como microbiota intestinal. Em 2004, em mais uma das reuniões para definir parâmetros globais, o professor Jaime foi voto vencido. Ele tentou convencer seus pares do papel dos peptídeos bioativos, uma estrutura que se forma no processo de digestão das proteínas. O que ele defendia era que não bastava criar um score de aminoácidos sem considerar a atuação desses bioativos. O tema acabou não entrando nas discussões daquele ano. O documento da FAO era praticamente para ser usado como doutrina para os pesquisadores, para as entidades que trabalhavam na indústria e para a legislação. Depois de muitas voltas, o mundo caiu no mesmo lugar. E não foi no Thomas Malthus, não. O mais importante é atender ao apetite da pessoa. Ou seja, houve um tempo em que eu pensava que a nossa vontade, o nosso paladar não era o melhor guia para a gente se posicionar com relação ao quanto que a gente deve comer, não só de proteínas, sino calorias em geral e tudo, né? Mas o organismo humano tem na sua memória genética certos impulsos que devem ser seguidos. É aqui que a proteína tem uma virada de discurso. É branding que chama. No relatório de 2013, a FAO demonstra preocupação não com o déficit no consumo de proteínas, e sim na produção. Mas faz sentido falar em falta de proteínas no mundo que mata bilhões de cabeças de gado, frangos e porcos por ano? No mundo que tem plena condição de produzir vegetais em abundância? Esse desdobramento contemporâneo da discussão é o assunto do próximo bloco. O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Fundação Heinrich Böll, Instituto Ibirapitanga e Instituto Clima e Sociedade são apoiadores regulares dos nossos projetos. Como vamos alimentar 8, 9 bilhões de pessoas? Essa pergunta se renova constantemente há décadas. É só mudar o número de pessoas. Já foram 5, 6, 7, 8 e agora já há quem se preocupe com 10 bilhões de pessoas, que é a população mundial projetada para 2050. Essa pergunta não é só retórica. Ela move a agenda malthusiana que joga para a população a culpa pelos problemas do mundo. Ou, para falar a real, os problemas criados por uns poucos privilegiados. Essa pergunta também move investimentos. É em nome dela que se cria o mito de que o desmatamento é algo aceitável diante de uma promessa de miséria. A proteína é o sujeito oculto dessa pergunta. Como vamos garantir proteína para 9 bilhões de pessoas? O Brasil tem abatido 30 milhões de cabeças de gado, 56 milhões de suínos e 6 bilhões de frangos. 6 bilhões. E olha que, de propósito, a gente está falando só sobre carne. Ao mesmo tempo, a gente não tem qualquer evidência de que falte proteína de maneira global. Pelo contrário, no ano passado, a produção mundial de carne superou as expectativas da FAO para o período. A ideia de que vai faltar proteína se baseia em padrões de consumo muito acima do recomendado e desconsidera que esse consumo pode ser muito desigual, inclusive entre uma mesma população, entre países, entre regiões do mundo. O Brasil é um exemplo disso. Em números absolutos, estamos entre os 3 maiores consumidores de proteína animal. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos 33 milhões de brasileiros passam fome. Eu chamei de sabor da prosperidade. Essa é a Mariana House-Ueta, socióloga da alimentação, que apareceu rapidinho lá no começo do episódio. Só para lembrar, o doutorado dela foi sobre carne e impacto ambiental. Ela comparou as percepções de diferentes gerações na China e no Brasil. O sabor da prosperidade surgiu tanto na China quanto no Brasil, na minha pesquisa, que é justamente essa parte cultural e histórica do consumo de carne. Para as pessoas que não tinham acesso ao consumo de carne antes. Tá, vamos dar um passo para trás para entender a pesquisa. Ela decidiu olhar Brasil e China porque são 2 países imensos que nas últimas décadas experimentaram um grande crescimento econômico. A China mais que o Brasil, nesse caso.
e que passaram por ciclos de fome. Na China, nos anos 50, eles viveram a Grande Fome, onde muitas pessoas morreram de fome, que não tinham acesso à alimentação. Então, quando a gente olha o consumo de carne da China, é muito fácil a gente falar que aumentou muito, graças a Deus, né? Sim, o aumento do consumo de alimentos na China é uma coisa a se celebrar. Se tem uma coisa que a gente pode dizer com certeza sobre as proteínas é que existe uma relação entre o aumento da renda per capita e aumento do consumo de carne. Além disso, Brasil e China têm uma relação de dependência. A China é a maior compradora dos grãos do Brasil. E esses grãos são usados como ração para a produção de carne por lá. Eu queria entender como que funcionava a discussão a respeito de carne nas famílias nesses dois países. Quando a Mariana fazia perguntas gerais sobre carne, a conversa não fluía. Ninguém tinha uma grande elaboração sobre isso. Então, a estratégia mudou. Ela decidiu procurar jovens que fossem vegetarianos ou veganos, ou que pelo menos tivessem reduzido o consumo de carne. Eu chamo de nó geracional na minha tese. A partir desse nó, eu fui puxando essas narrativas assim, pouquinho a pouquinho. Na China ou no Brasil, jovens que pararam de consumir carne acabaram criando um certo estranhamento nas gerações mais velhas. Você já deve ter visto essa cena. Foi nesse contexto que surgiu o tal sabor da prosperidade. Por exemplo, os avós desses jovens que eu entrevistei, que foram sobreviventes da Grande Fome e tinham o consumo de carne muito racionado durante a sua juventude, eles sonhavam, sabe, Mari? Um dia, quando a gente tiver dinheiro, quando a vida melhorar, eu vou comer carne. Para quem é brasileiro, não tá muito difícil de entender como funciona esse sabor da prosperidade, né? Para poder baratear o preço da carne, porque o povo tá querendo comer picanha. O povo tá querendo comer a picanha. No terceiro mandato, Lula renovou o mito da picanha. Essa é uma situação muito complexa, com vários pontos de vista. Por exemplo, na pesquisa da Mariana, o consumo de carne apareceu atrelado a uma questão de justiça social. Mas quando a gente fala de justiça alimentar, vai além do que está disponível, mas vai como as pessoas entendem a sua própria alimentação e como elas escolhem, ou, né, não, do contrário, como elas são excluídas da escolha de comer o que se quer comer, né? E o que se quer comer é muito incontextual, é muito cultural. A Mariana cansou de cruzar com pesquisas que projetam um aumento de consumo de proteína pela população do sul global. Esse aumento decorreria do aumento de renda e da população urbana. O que esse argumento esconde é a grande desigualdade nesse consumo. Sabe aquela coisa você fala tantas vezes uma coisa que acaba parecendo que é verdade e as pessoas não questionam muito, mas também você olha e fala assim, mas isso aqui também não me parece uma coisa dada, sabe? Porque quando a gente fala sobre o sul global, a gente fala da maior parte da população mundial, né? Mas não necessariamente a gente fala sobre consumo per capita. Muitos artigos e projeções empresariais trabalham a ideia de que a turma do sul global chegou tarde na festinha. Já não dá mais tempo de comer carne, gente. Porque o planeta já não aguenta mais. Quem comeu, comeu. Quem não comeu... O que eu acho importante, o que eu falo para os meus alunos, que é muito, muito importante a gente ter em mente, é que não existe fórmula, não existe dieta que você fale que é uma dieta certa. Dieta certa para o norte global, dieta certa para o sul global. E esse tipo de pensamento eu considero muito colonial, que é essa percepção de que eu sei o que estou fazendo e vou ensinar. Pois é. O Brasil produz soja e carne em mais um processo colonial nesses 524 anos de existência. É irônico pensar, ou cínico talvez, que o discurso da proteína tem se renovado pelas mãos dos mesmos interesses políticos e econômicos. Se no século passado globalizaram a ideia de que os países ricos eram ricos porque consumiam carne, agora se tenta criar um discurso de fatalismo associado ao sul global. A gente é culpabilizado como brasileiros, né? Passamos por uma época muito difícil politicamente também, né? Em que de todo lugar a gente era perguntado, mas por que o Brasil está fazendo isso? O Brasil não se preocupa com a Amazônia? Peraí, o Brasil é um país gigantesco. Então, assim, vamos tentar também entender como que o Brasil é um país muito desigual. A gente não está querendo refutar os dados sobre colapso climático, pelo amor de Deus. Nem as milhares de evidências de que a produção de carne tem sérios problemas. Não é disso que se trata. A pergunta é: essa mudança de eixo no discurso sobre proteínas é feita com base em informação concreta
Ou, mais uma vez, estão distorcendo dados e fatos para emplacar produtos que interessam a um punhado de pessoas. Faz sentido supor que novos ultraprocessados ou carne feita em laboratório serão a solução para os desafios de sistemas alimentares mundo afora? Dá pra continuar saboreando o que a gente mais gosta, só que de um jeito novo. Por isso a Seara acaba de criar a linha Incrível Seara, a única com a exclusiva Biomolécula I, capaz de trazer todo o delicioso sabor e textura de carne para pratos 100% vegetais. Linha Incrível Seara, um jeito novo de sentir sabores incríveis. Ao longo desses quase 200 anos, a proteína ficou tão forte que ganhou vida própria. Ela passou à margem da crise de imagem do Heitor e do Cícero, os porquinhos lá. Quer dizer, das gorduras e dos carboidratos. E agora que o boi vive uma crise de imagem, a proteína declara independência e decide andar sozinha. Aumente o seu consumo de proteínas. Nós já conversamos aqui no canal sobre isso. A proteína é termodinâmica. Propriedade termodinâmica significa a capacidade que a proteína tem no processo enzimático digestivo de consumir calorias. É isso mesmo. Você queima calorias para consumir proteínas. E é esse o assunto do nosso próximo episódio. A pesquisa desse episódio foi feita por Mariana Costa, que divide o roteiro com João Pérez, que também faz a direção geral do Prato Cheio. A Luísa Coelho faz a produção executiva e a produção é feita pela Natália Iwasawa. A edição de som é do Vitor Oliveira. Eu sou Amanda Flora, responsável pela narração desse episódio e pela audiência. As redes sociais ficam a cargo da Brenda Vidal. O design é feito por João Ambrosio, Clara Borges e Denise Matsumoto. Okay, we'll end here, and I hope you have a very good week ahead of you. Work hard, play hard, and rest hard, okay? Lots of fun. Have a good week ahead. See you next week. Bye.